Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Antes de começar o episódio de hoje, quero alertar para o facto de no vídeo anterior existir um erro de datas, porque eu referi que a Comissão McCarthy, o macartismo e a lista negra de Hollywood, etc., decorreu na década de 60, 70, não é verdade, ocorreu na década de 50, na década de 70 foi o caso Watergate, mas eu falo de rajada, de improviso, e de vez em quando alguma incorreção poderá passar, alerto para o facto de não estar correto e vou tentar que não aconteça muitas vezes. Entretanto, entrando diretamente no episódio de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, e grande. Passamos a Guerra de Troia, que ocorreu entre o século XII, XI a.C., e vamos voar até ao século V a.C. também. Portanto, vamos fazer uma viagem de 600, 700 anos, vamos sair de Troia, que fica na atual Turquia, e vamos para a Grécia Clássica. Vamos ver um conflito que ocorreu, portanto, no século V a.C., foi a Guerra do Peloponeso, e que pôs frente a frente Atenas e Esparta. Atenas era a potência dominante na Grécia Clássica, uma cidade-estado, tal como Esparta era a cidade-estado dominante na Grécia Clássica, assim é que é, e Atenas era uma cidade-estado em crescimento. Houve uma altura em que ambas as cidades-estado se uniram numa guerra contra os persas, após o que houve um longo período de paz. 30 anos de paz, que na altura era uma coisa imensa e quase impossível de conseguir. Entretanto, Atenas, que era uma sociedade profundamente estoica, conservadora, dedicada e com um grande domínio terrestre em termos de tropas, que se situava exatamente no Peloponeso, e Atenas, democrática, frufru, sofisticada intelectualmente, com o seu Platão, o seu teatro, os seus políticos, foi-se aos poucos tornando uma potência naval. A tensão entre ambos começou a crescer, portanto, estoica, Esparta, uma potência dominante, Atenas, uma potência emergente, começou a crescer, e houve uma altura em que degenerou num conflito armado, em guerra. Não foi diretamente que isto aconteceu, tal como em Troia foi necessário um rastilho, que no caso o pretexto foi a traição de Helena a Menelau e a ida dela para Troia. No caso da Guerra do Peloponeso, ambas as cidades-estados, ambas as potências tinham aliados. O principal aliado de Esparta era Corinto, e o principal, que por sua vez era a segunda maior potência naval da Grécia Clássica, e Atenas tinham também um aliado que era Córcega. Corinto e Córcega entraram em conflito, e as duas cidades-estado principais, Esparta e Atenas, viram-se um bocado entre a espada e a parede, a ter que hesitar entre o lume e a frigideira. Ou iam para a guerra e ajudar os seus aliados, o que de alguma forma não, o que significaria
uma declaração indireta de guerra à outra cidade-estado, ou ficavam quietos e perdiam aliados. O que é certo é que resolveram entrar no conflito, convencidos, como sempre, de que iria ser uma coisa breve, e o certo é que a Guerra do Peloponeso durou 30 anos. Mais uma vez escorreu sangue, o céu e a terra. Foi um conflito duríssimo, mortífero, muito, muito, muito duro, e foi ganho por uma Esparta cansada, enfraquecida, mas foi ganho por Esparta. Coisa que os atenienses, quando a campanha se iniciou, nunca pensaram que pudesse suceder. Há enorme sorte de um antigo militar ateniense, Tucídides, ter feito o relato integral da Guerra do Peloponeso, a história da Guerra do Peloponeso. Esses relatos, ainda hoje, são a base dos estudos de relações internacionais, geopolítica, política internacional, geoestratégia. Foi de tal maneira importante o legado de Tucídides e os livros da história da Guerra do Peloponeso que, de há uns anos a esta parte, em Harvard, existe um departamento que tem a única coisa que faz, chama-se o Projeto da Armadilha de Tucídides, e a única coisa que faz é ver em termos internacionais e de geopolítica, geoestratégia e de política, aquilo a que se chamou e que se chama a armadilha de Tucídides, ou seja, os casos em que, se uma potência dominante e uma potência em ascensão, existindo a tensão inerente a essa relação, se é inevitável desembocar numa guerra ou não. Ou seja, uma potência dominante e uma potência em extensão estarão destinados à guerra, ou ela é evitável. Isto chama-se a armadilha de Tucídides. Esse projeto da armadilha de Tucídides fez uma análise interessantíssima acerca de todos os principais conflitos ocorridos nos últimos 500 anos. De 16 conflitos analisados em profundidade, só 4 não desembocaram em guerra. Um deles foi o conflito que opôs, ou a tensão que opunha Portugal e Espanha, por um domínio mundial, à época, e que foi resolvido através do recurso a um mediador externo, que foi o Papa, e foi resolvido através do Tratado de Tordesilhas. É engraçado porque este conceito de mediador externo, neste momento, estamos sempre a ouvi-lo falar acerca dele, seja Erdogan a oferecer-se para mediador no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o aspecto dos cereais, saem cereais, não saem cereais, vendemos cereais, não vendemos cereais, sempre com mediação externa de Erdogan, no conflito que opõe Israel ao Hamas, também os mediadores, os Estados Unidos, o Anthony Blinken não faz outra coisa do que se meter num avião para ir lá tentar ajudar, ir em negociações e conversações e isto e aquilo, e acordo de paz, e vem o cessar-fogo e não vem cessar-fogo. E é engraçado que já na altura Portugal e Espanha recorreram ao mediador externo. Segundo Tucídides, quando existe este conflito, há 3 elementos, esta tensão, há 3 elementos que têm que estar sempre em linha de conta. O interesse, o medo e a honra. O interesse são os interesses nacionais, o medo poderemos chamar a componente emocional de uma decisão de guerra, e a honra, uma vez que o conceito de honra entre Estados está um bocadinho em desuso, pois poderá ser substituído por identidade nacional. Quando há uma tensão entre interesses nacionais e identidade nacional, duas
Muitas vezes o raciocínio frio fica desvanecido e a parte emocional, e muitas guerras começam exatamente devido à parte emocional. Eu acho isto interessantíssimo. Shakespeare disse que o passado é o prólogo do presente, e eu acredito profundamente nisto. A razão pela qual acho tão importante que ter visto a Guerra de Troia, ou melhor, revisitado a Guerra de Troia, ver agora Tucídides, embora de uma forma leve, mas alertar para esse conflito, para essa tensão que existe, sempre existiu, entre potências emergentes e potências dominantes, se poderá ou não conduzir a uma guerra. E a partir então de agora, já de posse destes dados, vamos começar a partir do próximo episódio a analisar as guerras e as tensões atuais. Só não faremos se alguma coisa em termos de Estados Unidos, que é um país muito criativo em termos de produção de factos políticos, exigir que se faça um episódio dedicado à política americana que interessa a todos nós. Peço mais uma vez, se gostam da Maldição de Cassandra, subscrevam-me, façam muitos likes, visualizem muito, porque de facto estamos a crescer, e se cada um de vocês trouxer 3 subscritores novos, rapidamente vamos ser uma comunidade de referência. Até breve!